Temos agora uma palavra extraordinária também para recebermos, com muita expectativa, e nós queremos convidar ao altar nossos bispos nacionais, nossa bispa Ana, nosso bispo Sérgio, para a glória do Senhor. A igreja receba com muito carinho também, em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia, povo mais que vencedor. Bom dia. Bom dia, eleitos, jovens, capacitados, jovens mais que vencedores em Cristo Jesus. Rapidamente, a minha saudação a todos vocês, sejam bem-vindos. É sempre um prazer muito grande poder participar deste evento tão importante. Amém. É que esse congresso jovem, aonde Deus inspira, né, aqueles que são os preletores, aqueles que sobem ao altar, para falar aquilo que está dentro do coração do Pai e fazer com que o povo dele, a sua noiva, a igreja, você jovem, você que também já tem uma certa idade, mas está aqui para ombrear este jovem que você trouxe, ou que está aqui, faz parte do nosso ministério, a crescerem na graça e no conhecimento. Muito obrigado pela honra, pastor Bruno, pastor Anabel, muito obrigado pelo prazer e pela honra de estar ministrando. Graça e paz a todos. Amém. Graça e paz. Bom dia, amados. Bom dia, amados. Vamos ficar de pé um pouquinho. Levanta aí, porque eu estou sentindo que o frio está deixando vocês meio assim... eu não vou usar a palavra desanimados, porque isso não existe. Nós não desanimamos. Dá uma espreguiçada aí. Cumprimenta o irmão que está do lado e diga, olha, que bom que você está aqui hoje. O Senhor preparou esse dia para nós. Olha que bênção. Agora sim, agora eu sinto que vai fluir. Que bom, amém. Está fluindo virtude aí de um para o outro. Amém. Glória a Deus. Podem sentar agora. O sangue já movimentou, já aqueceu. Quero agradecer o carinho, pastor Bruno, pastor Anabel e toda a equipe que organizou esse dia tão especial, essa conferência. Agradecer ao meu pai apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, por nos permitirem estarmos aqui sobre o altar. E nós temos agora 10 minutos, 11 minutos, para falarmos algo que o Senhor tem colocado, Ele não colocou no nosso coração, Ele tem colocado, não é, amor, no nosso coração diariamente, porque nós temos visto algumas situações que têm nos preocupado bastante, sabe? Temos visto comportamentos, temos visto posturas de alguns jovens e algumas pessoas que têm gerado uma preocupação no nível espiritual na nossa vida. Porque nós, quando alcançamos uma certa idade, tá? E eu nem vou falar para vocês quantos anos eu vou fazer em novembro, né? 25. Eu não queria espalhar, Thaís. Mas nós, quando alcançamos uma certa idade, e a idade traz a maturidade, nós chegamos à conclusão de tantas coisas que nós pensamos assim, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse ouvido mais, se eu tivesse tido mais atenção, mas a vida ela não volta atrás, né? A gente tem de hoje em diante para fazermos a nossa vida. Mas é importante que você que é jovem esteja atento. O nosso apóstolo já falou, a nossa bispa já falou. E agora nós queremos trazer para você a passagem que está em Hebreus 12, que é o que tem estado no nosso coração. O Senhor tem falado conosco a respeito disso. E diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, avante, não é o tema de hoje? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos ler os outros em seguida, mas agora eu quero parar um pouquinho aqui. Amados, muitas pessoas têm vivido embaraçadas. Embaraçadas.
Eu tenho percebido que há jovens, né, amor? Nós comentamos sobre isso, com talentos, com dons dados pelo Senhor, mas não estão correndo a carreira que foi proposta a eles, porque estão embaraçados. Embaraçados com filosofias humanas, com ideologias humanas, têm dado ouvidos à voz do inimigo, têm dado ouvidos a vozes estranhas, quando Deus tem uma carreira que nos está proposta e Ele quer que nós corramos com perseverança, desembaraçados. Desembaraçados. Você já viu as mulheres que têm cordõezinhos, sabe como que funciona isso? Você às vezes vai pegar um cordão, pega 2, 3 juntos, aí quando você vê já embolou tudo e você fica nervosa. Depois que embaraça, é muito mais difícil para desembaraçar. E o que nós queremos que você tenha em mente hoje é: desembarace-se. Deixe aquilo que está impedindo você de correr a carreira que o Senhor propôs à sua vida. Porque, amor, o pecado, ele não vem tenazmente, né? E nós podemos entender que o pecado sempre surge e se manifesta naquilo que nós temos mais fraqueza. É verdade. É no nosso ponto fraco, é naquilo que a gente às vezes não consegue controlar. Mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo que nos Amém. capacita Glória a Deus. a vencermos. Mas, meu bem, você estava falando a respeito de nós não nos desviarmos, corrermos uma carreira que Deus propôs. Com perseverança. A minha pergunta à igreja é: você já sabe qual é a carreira que o Senhor propôs a você correr? Amém. A você perseguir? A você buscar como um ideal, como um sonho, como um projeto de vida? Nós estivemos ouvindo agora o apóstolo e a bispa falando a respeito de coisas que nós fizemos no passado e que, na verdade, nós precisamos olhar para frente. É o presente que o homem faz, diz o sábio, alarga-lhe o caminho e leva-o perante grandes. O que eu tenho feito? O que eu fiz no meu passado e que hoje eu sofro as consequências? Então veja que a nossa vida, as nossas decisões e as nossas atitudes são importantes. Amém. As nossas escolhas são importantes. E como é que eu tenho uma escolha certa, uma escolha correta? É quando eu sigo os conselhos de Deus. É quando eu sigo os conselhos do altar. Amém. É quando eu coloco a minha vida debaixo da palavra, ou seja, sobre a palavra, perdão. É quando eu me submeto à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então veja que para que você consiga se livrar deste pecado, desta situação que tenazmente, ou seja, tenta nos segurar, nos impedir de avançar, nos paralisar, só existe uma forma. É você colocar a sua vida debaixo da vontade de Deus, sobre a vontade de Deus. É você colocar e se sujeitar segundo aquilo que o Senhor nos ensina, meu bem. Amém. E nós estávamos falando ontem, né? Tantas situações que têm sido motivo para esse embaraço, né? E às vezes são coisas que as pessoas pensam: isso não tem nada demais. A nossa bispa estava falando sobre isso. Você sabe que tem sim. Por exemplo, quando você está no Instagram, no Facebook, numa rede social, quando você curte alguma coisa, isso significa que você apoia aquilo. É verdade. Não é? Quando você curte um post, uma frase, uma postura de alguém, você está dizendo: eu apoio isso, eu concordo com isso. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente tem apoiado, com aquilo que a gente tem dito: eu curto, isso é legal. Porque, amados, tem muitas coisas que não são legais. Não podem fazer parte da nossa vida. Não podem fazer parte do nosso dia a dia. Nós não podemos apoiar. E ponto. Amém. Sabe, eu tenho sido assim, bem radical em relação a isso. Às vezes eu ouço um jovem dizendo: não, mas a gente tem que ter pena, eu não tenho que ter nada, o meu compromisso é com Deus. Amém. Meu compromisso é com Deus, o seu compromisso é com Deus, amado. No dia final, os anjos vão separar joio e trigo.
joio e trigo. Servo bom e fiel. E aí você vai estar lá no dia final, mas Senhor, poxa, eu achava legal, sabe? Um casal onde a mulher virou um homem, né? Agora vão ter um filho e, ai, tão lindo, sabe? Eu achava legal, eu dava um like, porque, ai, tão lindo, é família. É família? O Senhor ordenou a família lá em Gênesis. Homem, mulher. Vamos procriar, vamos povoar o mundo. A postura de Deus tem que ser a nossa postura. Sabe por quê? Porque senão a gente se embaraça. A gente se embaraça e a gente não consegue correr a carreira que nos está proposta. O Senhor tem grandes coisas para todos nós. O Senhor tem sempre uma boa recompensa. O Senhor tem sempre uma boa recompensa. Talvez ela ainda não tenha chegado à sua vida, ou talvez já tenha chegado. Não importa, a nossa postura deve ser de fidelidade. Sabe por quê? Nós sempre temos uma grande nuvem de testemunhas. Onde nós estamos? Dentro da igreja, na faculdade, no shopping, na rua, na escola. Onde você estiver, você vai ter sempre no Instagram, no Facebook. Você sempre vai ter uma grande nuvem de testemunhas. E tudo que você faz vai gerar um impacto. Ah, bispa, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem, sim. Tem. Porque a partir do momento que você expõe uma opinião sua, você está dando abertura para outras pessoas falarem e comentarem a respeito daquilo que você está expondo. Então, amor, o Senhor quer que os jovens Seja um exemplo. Desenvolvam os talentos, né, para que corram essa carreira. E quantos têm enterrado os seus talentos e o Senhor não se agrada com isso? Exatamente, meu bem. Nós conversávamos também, eu não coloquei os versículos, não precisa. Temos 2 minutos. A respeito dessa questão dos talentos, porque Deus deu a cada um de nós talentos, independente da família que a gente tem, independente da nossa cor, raça, enfim, Deus deu a cada um de nós talentos. E a bispa comentava a respeito do versículo que está em Mateus 25, depois você leia a respeito desta parábola, mas que fala muito a realidade nossa, do jovem. Deus deu a você talentos. Amém. E o que você tem feito do seu talento? Você tem multiplicado o seu talento? Porque a palavra mostra 3 exemplos. 2 que receberam 5 talentos, um recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1. E diz que aqueles que receberam 5 e 2 multiplicaram. E Deus acrescentou mais ainda a vida deles. Verdade. Isto significa que quando eu aproveito a minha vida de forma sábia, Deus multiplica a minha vida, Deus multiplica os meus talentos, Deus abre portas, Deus Amém. Providencia oportunidades. Amém. Porque eu estou dentro da vontade de Deus. E veja que aquele que enterrou o seu talento, e talento diz respeito a tudo na nossa vida, talento diz respeito ao seu relacionamento dentro da sua casa, talento diz respeito à sua própria vida, se você está cuidando do seu corpo físico, talento diz respeito da sua relação com Deus, da sua vida íntima com Deus. Na verdade, é tudo que Deus já tudo nos aquilo entregou, que envolve, né? a nossa vida. E o que Verdade. nós temos feito? O que você tem feito? A pergunta é, você tem multiplicado o seu talento? Glórias a Deus, porque Deus vai fazer com que deste talento você receba outros, porque você está capacitado por Amém. Deus. Glória a Deus. Agora, se enterramos, diz a palavra que Ele retira e entrega para aquele que multiplica. Uau. É assim que acontece no dia a Verdade. dia. Nós vemos nos empregos profissionais que não se dedicam na área do seu trabalho e são mandados embora, são dispensados. Quando na verdade, quando você aplica, quando você se dedica, quando você estuda, quando você se torna um profissional capaz, e aqui estamos falando de jovens que estão aí prontos para o mercado de trabalho, muitos já estão trabalhando, você tem que buscar avivar e multiplicar este talento que Deus te deu. Para quê? Amém. Para que você atinja níveis maiores, posições maiores, porque essa é a vontade de Deus para você. Amém. Então, que neste dia você possa tomar esta decisão, fazer valer a sua vida. Amém. Deus te deu uma vida, Deus te concedeu o melhor
para que você desperdice, não, para que você multiplique, para que você faça valer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que você possa fazer valer tudo aquilo que Deus te deu, Amém. e Ele possa acrescentar mais e mais. Amém. Então, amados, desembaraçando-nos. Desembarace-se. Sentimentos ruins, pensamentos, né? Porque essa atitude tem que começar na mente. Você tem que se desembaraçar de pensamentos errados, de pensamentos que não são os pensamentos de Deus. Olha, eu fiquei assustada ontem, mais 2 minutinhos. Nós vimos uma pessoa na televisão falando assim: não existe mais o certo ou o errado, existe aquilo que eu tenho vontade de fazer. Oi? Eu cheguei a ficar assim, moço, você ouviu isso? Ele ouviu. Olha a mensagem que está sendo transmitida pelo mundo. Não existe mais certo e errado. Existe o que eu tenho vontade de fazer. Existe certo e errado. E a palavra do Senhor, ela está aqui para nos ensinar, nos exortar, nos levar ao caminho da eternidade. Amém. Glória a Deus. Aqui está o certo e o errado. E o Senhor nos convoca hoje. Vamos nos desembaraçar. Vamos deixar aquilo que tem nos aprisionado, que tem impedido o avanço, o avante que Deus tem para cada um de nós. E Ele diz assim: corramos com perseverança. Perseverança exige força. Perseverança exige dedicação. Renúncia muitas vezes. Sabe? Quando todo mundo diz sim e você diz não. Quando o mundo diz, dá like. Ai, que lindo, aquele rapaz era evangélico, mas hoje é uma cantora transexual. E aí tem gente da igreja dizendo assim, lindo, apoio. Não, você não apoia. Você não apoia, porque nós apoiamos aquilo que a Bíblia diz. Se tem gente que apoia, ok. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Mas você está aqui para ser ensinado pelo Senhor a correr com perseverança a carreira que Ele propôs para a sua vida. Desembaraçado. E eu quero terminar com os 2 versículos seguintes. Ele diz assim, olhando firmemente, aqui está o segredo, para o autor e consumador da fé. Quem é Ele? Jesus. Quem é Ele? Jesus. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta... Parênteses. Muitas vezes... 2 minutos a mais é que a gente começou depois também. Muitas vezes... 2 minutos apostólicos. Há propostas para a nossa vida. Propostas. De coisas que parecem alegres, boas. Mas ao final são caminhos de morte. E Jesus, em troca da alegria, isso é para a gente refletir, amado. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele poderia ficar lá com os discípulos, se regozijando enfim, até o final. Mas não. Ele falou, eu tenho uma missão. Eu tenho uma carreira que me está proposta. Eu abro mão de qualquer alegria que não esteja dentro da vontade do Pai para a minha vida. Ele diz que ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ignomínia é vergonha. Jesus suportou a cruz, ele não quis saber o que iam falar dele, o que seria o comentário da cidade, o que aconteceria. E essa é a nossa postura. Sabe, você não pode abrir mão de quem você é em Cristo por medo de passar vergonha. Na faculdade todo mundo apoia a ideologia tal. Eu tenho medo de passar vergonha, então eu vou apoiar também. O nosso foco tem que estar em Jesus. Amém. Ele não fez caso da ignomínia, da vergonha. E diz no versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando
em vossa alma. Você vai ter pecadores e pecados contra você diariamente. Você vai ter oposições, opositores. Você vai ter situações que vão se levantar contra a sua vida para que você não corra a carreira que o Senhor propôs para você. E o apóstolo Paulo diz, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Você não pode desistir. Você não pode abrir mão daquilo que o Senhor colocou na sua vida. Você não pode desmaiar na sua alma. Renove os seus sentimentos no Senhor. Glória a Deus. Renove a sua esperança no Senhor. Renove a sua confiança no Senhor. E pense, é tudo para Ele, por meio dEle. Jesus é o meu foco. É a Ele que eu quero agradar. É nele que eu ponho a minha confiança. É Ele quem está comigo, como disse a bispa. Quando tudo parece contrário, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Glória a Deus. que abriu mão de tudo para abraçar a carreira que estava proposta a Ele. Amém? Que essa palavra tenha tocado o seu coração. Em nome de Jesus, receba e comece já a frutificar. Assim seja.